Já já nós vamos começar aqui, tá ok? Aí nós vamos falar hoje sobre a evolução política brasileira, né? Vamos fazer um recorte, né? Na verdade, nós vamos fazer um recorte porque ficaria muito grande falar da evolução política brasileira como um todo, falar de colônia, falar de monarquia, de império brasileiro, ficaria muito longo. Então, né, devido ao tempo que a gente tem, resolvi fazer um recorte. Nós vamos falar sobre a evolução política brasileira, mas período da República. Tá ok? Falar um pouco da República. Bom, vamos lá. Vamos começar então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre a evolução política brasileira da República. E aí eu coloquei aqui a proclamação da República, né? Dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. E aí a gente começa com essa pergunta já, né? Por quê? Por que foi proclamada? Essa é a ideia. Essa é a coisa que eu quero que vocês pensem. As mudanças que ocorrem, por que elas ocorrem? Né? O que estava acontecendo para se mudar? Eu falo que, inclusive, na nossa vida é meio assim, não é? A gente só faz uma mudança profunda, alguma transformação assim profunda, se alguma coisa não está legal, né? Se as coisas estão funcionando muito bem, não se muda, né? O Marx falava isso, né? E aí eu gravei hoje uma aula sobre o Marx, onde que ele falava isso. A sociedade só muda porque tem luta de classe. Tem um grupo dominante e um grupo dominado. Enquanto o grupo dominante consegue manter a dominação, não muda nada. Quando ele não consegue mais, ou o grupo dominado toma o poder, ou o grupo dominante cria outros mecanismos, faz mudanças para criar outros mecanismos de controle, né? Então, é só para entender isso. Eu coloquei ali alguns pontos interessantes para entender por que teve a proclamação da República. Eu coloquei disputas pelo poder. Em que sentido que eu estou falando de disputas pelo poder? Eu estou falando, por exemplo, o exército brasileiro queria ter maior participação política. A monarquia favorecia muito a marinha e o exército não. E aí, a partir da guerra do Paraguai, o exército se sentiu forte, poderoso. Falou assim, não, peraí, eu tenho que ser respeitado. Eu protegi o Brasil de uma nação estrangeira, eu entrei em guerra e eu protegi o Brasil. Então, você tinha questão do exército brasileiro querer ter maior participação política, querer ter poder político. Você tem a questão de uma elite agrária que queria assumir para si o comando do país. Por mais que ela já tivesse uma força política, né, a elite econômica sempre tem força política, temos que pensar isso, mas ainda assim ela queria assumir de vez o comando do Estado brasileiro. E vai conseguir. Nós vamos ver, a elite agrária vai conseguir. Principalmente a elite de Minas e de São Paulo, que nós vamos falar sobre isso. Ela vai conseguir. Nós temos também a questão do modelo dos Estados Unidos. Qual foi o primeiro país da América que se tornou independente? Estados Unidos da América. Beleza? Qual que é o regime que eles implantaram? República. Os outros países da América, todo quando se tornaram independentes, qual foi o regime que eles adotaram? Seguindo o modelo dos Estados Unidos. República. Né? Só 3 países na América adotaram, após as independências, regime monárquico. Né? México e Haiti, por um curto espaço de tempo, e o Brasil por um longo, da sua independência até aqui, 89. Então, ou seja, o Brasil era o único país na América que não seguia o modelo dos Estados Unidos, o modelo político, que não seguia o quê? O modelo republicano. Olha que interessante isso. Era o único país da América que não seguia. Então, muita gente alegava isso, né? O Brasil está para trás, está na contramão da história, é atrasado por causa disso. É só você pensar que a hora que proclamou a República, a nossa bandeira está lá, o lema da bandeira, assim, ó, ordem e progresso. Olha só, né? É um lema positivista, mas a ideia é progresso. A República veio para trazer progresso, porque a monarquia era um atraso. Eu não estou dizendo que eu acho isso. Estou dizendo discurso que era usado por muitos republicanos, tá? E eu coloquei ali, ó, questões econômicas, né, elementos econômicos e culturais. O que é isso? No econômico, tem um negócio que é muito importante vocês pensarem, que foi a abolição da escravidão. No dia 13 de maio de 1888, no ano anterior, foi abolida a escravidão e não houve indenização. Então, você tinha uma elite agrária que se sentiu traída pela monarquia. Porque o escravo era uma propriedade dessa elite agrária. Aí a monarquia assina um documento que liberta esses escravos, mas não indeniza.
Uai, o que é isso? Tirou uma propriedade de mim e não me dá nada em troca? Não, em troca eu quero o quê? O controle do Estado. Eu vou assumir o comando desse país, entende? Então, a questão econômica foi a abolição da escravidão sem indenização. Não houve indenização, essa elite se sentiu prejudicada e falou, vou assumir o comando do país. Tranquilo? E a questão cultural é interessante. Isso aqui que eu vou falar com vocês, é interessante que quase nenhum livro didático fala sobre isso. Quase nenhum livro didático fala sobre isso, tá? Mas a questão é, o Dom Pedro, a elite não tinha muito problema com ele, o Dom Pedro II. O problema é que o Dom Pedro já estava muito velho, estava cheio de problemas de saúde, e caso o Dom Pedro morresse, tinha-se um problema. Qual que é o problema? Quem iria assumir o comando do Brasil? Né? Herdeiro natural de Dom Pedro era uma mulher, a princesa Isabel, que era casada com um francês, o Conde de, escreve de, o Conde de, né? Então, o que acontece? Primeiro, ter um governante estrangeiro, já tínhamos passado por essa experiência? Já. Porque o Dom Pedro I, né? O Dom Pedro I, que fez a independência, ele não era brasileiro, ele era português. Ele não se via como brasileiro e os brasileiros não viam como brasileiro, apesar dele ser imperador do Brasil. Olha que interessante. Então, havia o risco do Dom Pedro II morrer e a princesa Isabel e o marido dela, o Conde de, assumir o comando do país. Aí entra a questão cultural. Bom, primeiro que a gente não sabe, a elite pensando isso, tá? A gente não sabe quem vai mandar de verdade. Mas nós não queremos que seja o Conde de forma nenhuma. Tinha uns dispositivos que falava que se ele tivesse filho, ele não teria influência, filho que herdaria, mas de qualquer forma ele teria uma influência grande. Eles falaram assim, não queremos, já passamos pela experiência de ter um governante estrangeiro. Ah, mas e se quem for mandar é a princesa Isabel? Ela é brasileira, nascida aqui, essa questão, né? Ela é mulher, né? Então ali entra a questão cultural, né? Ah lá, ó, do machismo, uma sociedade extremamente machista. Imagina para essa elite econômica branca, né, machista, serem governados por uma mulher. Era impensável para eles, né? Então, esse conjunto, né, eu sempre falo isso, nunca é uma coisa só que provoca uma mudança histórica. Os eventos históricos, todos eles passam por várias coisas que levam às transformações. A gente tem que pensar nisso, tá ok? Então, esse conjunto de fatores ali contribuíram para que fosse proclamada a República no dia 15 de 11 de 1889. Tá? E aí, quando a gente pensa em República, a gente pode dividir a República em Primeira República, Segunda República, Terceira República, Quarta República. Tá ok? O que eu estou querendo dizer? O que é a Primeira República? É a também chamada República Velha, de 1889 a 1930. Também chamada de República Oligárquica. Eu vou discutir esse termo com vocês. Segunda República é a chamada Era Vargas, de 30 a 45. Terceira República, período populista. Eu não coloquei aqui a data, mas eu coloco aqui agora. Ó, de 1946 até 64. Tá? Período populista. Né? A Quarta República, o regime militar, de 1964 a 85. E a Quinta República é a nova República de 1985 até os dias atuais. Né? O momento que eu estou gravando essa aula é 2024. Né? Mas pode ser que você assista ela daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos. Né? Mas nesse momento nós estamos ainda na nova República ou Quinta República. Então vamos para a República Oligárquica. Primeiro vamos pensar nessa palavra. Oligárquica, vem de oligarquia. Oligo, poucos, quia, governo, governo de poucos. Olha que interessante. Proclamou-se uma república, mas quem que vai assumir o comando do país? A elite agrária brasileira. Pequenos grupos dominavam a política nacional. E aí tínhamos também uma força muito grande, principalmente de dois estados do Brasil, São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque eram os dois estados mais ricos do Brasil. Qual que era a principal riqueza do Brasil? Café. Eu sempre falo que isso aqui é uma mentira, ó. Política do café com leite. A gente aprende assim na escola. O que é política do café com leite, né? É a alternância na presidência da República entre candidatos indicados por Minas e São Paulo. Uma hora Minas indicava, São Paulo apoiava. Na outra, Minas indicava, São Paulo apoiava e vice-versa, ia revezando, né?
Aí é comum a gente aprender assim. Ah, quem mandava no Brasil? Os cafeicultores de São Paulo e os pecuaristas de Minas Gerais. É uma mentira. Eu falo que deveria chamar política do cappuccino com expresso. Política do café com café. Quem mandava no Brasil? Cafeicultores de São Paulo e cafeicultores de Minas Gerais. Por que isso? Porque eram os dois estados mais ricos, a principal riqueza do Brasil era café, São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, Minas era o segundo maior produtor de café do Brasil, e eles tinham o maior colégio eleitoral. O que é colégio eleitoral? Número de eleitores, tá? Lá no começo, Minas tinha o maior colégio, o maior número de eleitores. São Paulo, segundo. Hoje, São Paulo tem o maior colégio eleitoral do Brasil, tá? Minas, o segundo. Inverteu, né? Qual que é a importância disso? O número de deputados é relacionado com o colégio eleitoral. Então, por exemplo, hoje, São Paulo é o estado, a unidade da federação, que tem o maior número de deputados federais. O segundo estado com o maior número de deputados federais é Minas Gerais. Então, quando você tem o maior número de deputados lá, você tem um peso muito grande na política, entende a lógica? Né? Você tem um peso muito grande, você tem o maior número de deputados ali. Então, o seu peso, ele é muito grande, né? Então, o que esses dois estados poderosos falaram? Vamos combinar o negócio seguinte? A gente vai alternando no poder. Ora, o presidente é indicado por Minas, São Paulo apoia. Na próxima, ele é indicado por São Paulo e Minas apoia. Eu falo sempre isso, tá? O presidente não tinha que ser mineiro ou paulista, tinha que ser indicado. O importante é isso. Ele não precisa ser nascido em Minas ou em São Paulo. Ele tem que ser indicado pelo estado de Minas ou indicado pelo estado de São Paulo. Se a gente pegar no período republicano, né, o estado, se a gente for olhar por nascimento, onde que a pessoa nasceu, o estado que mais deu presidentes ao Brasil foi o estado de Minas Gerais, de nascimento. É o estado com o maior número de presidentes, né, nascidos aqui. O segundo estado com o maior número de presidentes é o Rio Grande do Sul. Olha que interessante, não é São Paulo, né? Que a gente pensa que por causa da política do café com leite eram paulistas. Não, porque o cara não necessariamente precisava ser o quê? Tá? Paulista ou mineiro. Ele tinha que ser indicado. Tranquilo? Então, essa política do café com leite é o domínio desses dois estados, né? Federalismo forte, né? Isso mostra a força do Estado. Federalismo é isso. É a autonomia que os estados têm. Até porque nós estamos nos inspirando em quem? No modelo dos Estados Unidos, né? Olha que interessante. Quando foi proclamada a República, essa primeira República, qual que era o nome do Brasil? Vocês sabem? O nome do Brasil era República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Olha que coisa doida isso. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Por quê? É inspirado nos Estados Unidos. República Federativa dos Estados Unidos da América, até o nome. Não sei se vocês sabiam, mas a primeira bandeira republicana, e o Deodoro que não concordou, ela era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, só que as listinhas em verde e amarelo. Olha que trem ridículo, né? A primeira bandeira que só durou alguns dias, o Deodoro falou, não, de jeito nenhum, mas a primeira bandeira republicana brasileira, que eles fizeram um modelo de uma bandeira republicana, era uma cópia da bandeira dos Estados Unidos, aquele quadradinho lá no canto, com as estrelinhas e as faixas, só que verde e amarela, né? Ainda bem que não vigorou, mas isso é para mostrar a influência. Então, inclusive no federalismo, que é a autonomia dos estados, né? Federalismo é isso, é a autonomia dos estados. Estados com autonomia grande. Lá nos Estados Unidos não é assim? Lá tem estado que tem pena de morte, tem estado que não. Lá tem estado que é permitido aborto, outros não. Então, lá a autonomia é muito grande, né? Aqui nós copiamos esse modelo. Eu coloquei aqui o coronelismo. O coronelismo é o domínio que os grandes latifundiários políticos exerciam, tá? Era o domínio político. Como que eles exerciam? Através do voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Era a compra do voto ou voto obtido com o uso da força. Então, os grandes latifundiários, os grandes coronéis falavam o seguinte, aqui, ó, se você votar no meu candidato, eu te dou aqui, ó, metade de uma nota. Depois você votar no meu candidato, eu te dou outra metade da nota. Eu te dou um pé de bota. Depois você votar, eu te dou outro pé de bota, né? Ou então tinha uso da violência mesmo, né? Arma na cabeça. Se você não votar no meu candidato, eu te mato. Isso era o voto de cabresto. Por que isso? Em 1891, nós temos a primeira Constituição
republicana do Brasil, a segunda do Brasil e a primeira republicana. O que estabelecia essa Constituição? Além do regime republicano, que nem nós falamos, além da questão que o presidente era eleito para um mandato de 4 anos, né? Além de ter acabado com o Senado vitalício, porque lá na monarquia o Senado era vitalício, o cara virava senador, ficou até morrer, acabou isso, né? Essas mudanças todas, né, estabeleceu Estado laico, né, política separada de religião, não ter religião oficial, mas o ponto mais importante que eu acho dessa Constituição é com relação ao voto. Por quê? Presta bem atenção, que eu vou falar que isso aqui aluno erra, mas erra muito, hein? Presta muita atenção, tá? No que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Nunca, nunca, nunca mesmo na história do Brasil republicano que o voto foi censitário, o voto foi por renda. O voto censitário no Brasil, que é por renda, só na monarquia. Na república, não. Então, essa Constituição estabelecia o voto universal, né? Voto universal, gente, tem que tomar cuidado, você acha que é porque todo mundo vota. Não é. Nem todo mundo vota hoje no Brasil. Voto é universal. Menor de 16 anos não vota. Né? Então, quando a gente fala voto universal, não é assim, qualquer um vota. A criança de 5 anos quer votar? Não, não é isso. Né? Normalmente, para a gente, que a gente não vai ser político, não vai estudar política aprofundada, é só para fazer um vestibular, um Enem da vida, coisa assim, pensa que o voto universal é o contrário do voto censitário. O voto censitário é o voto por renda, você tem que ter uma renda para votar. E o voto, né, universal, você não precisa de renda. Tá? E aqui não era nem universal, porque nem todo mundo votava, mulher não votava, mas é só para entender que não era por renda. Aí você consegue entender o voto de cabresto. Aí você consegue entender porque que o cara cobra. Porque o cara fala, vou te dar metade de uma nota. Porque se o voto for censitário, você vai oferecer metade de uma nota para um cara que tem dinheiro, ele vai mandar você fazer o quê com essa nota? Responde não, isso aqui é uma aula de história de família, beleza? Né? Entenderam a lógica? Né? Então, o voto aqui não era censitário, e aí outro ponto importante dessa Constituição, o voto era aberto. Todo mundo sabia em quem você votava, olha que interessante. Por isso que o cara pode comprar o voto. Por isso que ele pode falar assim, estou te dando um pé de bota, mas depois que você votar no candidato, eu te dou outro pé de bota, porque todo mundo sabia em quem você votava. O voto era aberto. Olha que interessante. Todo mundo sabia, não era o voto secreto. O voto secreto vai começar já já aqui, nós vamos falar com a Constituição de 34, nós vamos chegar lá. Tranquilo? Né? Então, essa Constituição, ela acabou favorecendo isso, a compra do voto, esse domínio dos grandes latifundiários, que a gente chama de república oligárquica. Guarde essa palavra. Toda vez que você encontrar assim, governo oligárquico, república oligárquica, domínio das oligarquias, pensa sempre na República Velha, pensa sempre na Primeira República. Esse período da história do Brasil é de 1889 a 1930. Guardem esse termo, vai fazer a diferença para vocês. Tranquilo? Tá. Mas vai acabar, vai ter a Revolução de 30, que vai marcar o fim dessa República. Por quê? Aquilo que eu sempre falo, vamos entender. Por que vai ter a mudança? Esse é o problema. Vamos lá. A palavra república, a origem dela é res pública, a coisa pública, aquilo que é de todos, que é voltado para todos. Em teoria, a república é um regime político que cuida de todos, né? Que defende os interesses de todos, né? Aquela mãe boa que cuida dos filhos ali. Né? Só que, na verdade, é uma república oligárquica. Pequenos grupos eram privilegiados e dominavam. Então, teve muita revolta nesse período aqui, né? Se você pensar, tem a revolta dos marujos, da chibata, pela forma que os caras eram tratados. Tem a revolta da vacina, que é lá no Rio de Janeiro, por causa da autoritarismo do governo, que impôs uma campanha de vacinação obrigatória. Você não é obrigado a tomar vacina hoje. Você toma se quiser. Se você quiser ser antivac, é direito seu, pronto, acabou. Né? Lá não, né? Em 1904, quando tem a revolta da vacina, as pessoas eram obrigadas a vacinar. Os agentes de saúde iam na casa das pessoas acompanhados de agentes da polícia, né? De polícia, invadiam a casa das pessoas para vacinar. Então, isso tudo mostrava que essa república, ela não era essa coisa toda maravilhosa. Então, você começa a questionar, né? Muita gente começa a defender o direito de voto às mulheres, porque as mulheres não votavam.
Muita gente defendia de que ter o voto secreto, que não adianta nada a pessoa poder votar, mas o coronel obrigava, né, o grande latifundiário obrigava ela a votar no candidato dela. Muita gente questionava por que tem que ter esse domínio de Minas e São Paulo, por que o presidente tem que ser sempre indicado por Minas e por São Paulo, por que não pode ser indicado por um outro estado. Então, começam os questionamentos a isso, tá ok? E aí, em 1930, somado a isso, tem uma crise econômica, não é? Que tem a crise de 29. Então, em 30, temos os reflexos da crise econômica. O principal produto da economia brasileira era o café. O maior consumidor desse café era os Estados Unidos. A crise de 29 começa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos diminuem o consumo do nosso café. Isso afeta a nossa economia. No meio dessa confusão toda, né? Aí Minas e São Paulo rompem um acordo. O presidente do Brasil era o Washington Luiz, era a vez São Paulo indicar, era o Washington Luiz, que era indicado por São Paulo, era a vez de Minas indicar. São Paulo não concorda, fala, não, a crise está muito violenta, eu pedi alguém meu, que eu sou o maior produtor de café, não. Aí Minas fala, que merda é essa? Aí Minas se une ao Rio Grande do Sul e Paraíba, né, e forma aliança liberal, né, para concorrer com o candidato de São Paulo. São Paulo vai apresentar um candidato chamado Júlio Prestes. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba lança a candidatura de Getúlio Vargas, tendo como vice João Pessoa, que era o presidente da Paraíba. Na época não falava governador do estado, tá? Falava presidente. Vargas era o presidente do Rio Grande do Sul, João Pessoa era o presidente da Paraíba. Apesar de Vargas perder, mas acontece a morte de João Pessoa, o assassinato. Foi por questões pessoais e ligadas à política local. Mas, né, um grupo de jovens militares, os tenentes, que já estavam propondo mudança, falou, não está na hora de mudar. Tem que pegar em armas, é a única forma de mudar esse país, né? Eles vão alegar que o João Pessoa foi morto por causa da política nacional. Não é. Isso ficou provado depois. Aí tem a chamada Revolução de 30, que marca o fim da República Oligárquica, da República Velha, e tem início a chamada Era Vargas. Vargas chega e vai ficar no poder de 1930 até 45. Vargas só perde no comando do Brasil para um cara de tempo, tô falando assim, de ter ficado tempo, só perde para Dom Pedro II. Dom Pedro II ficou de 1840 a 89, né, quando tem proclamação, 49 anos. Vargas fica 15 anos aqui, depois ele volta de 51 a 54, aproximadamente mais 3 anos. Então, Vargas ficou no poder total em torno de 18 anos, quase 20 anos. Só perde de tempo no poder para o imperador Dom Pedro II. Tirando Dom Pedro II, foi o indivíduo que mais tempo ficou no poder no Brasil. Tá ok? Então, aqui, né, aí já tem uma mudança. A hora que Vargas assume, se na República Oligárquica, na República Velha, predominava o federalismo, a autonomia para os estados, não é? Esse domínio de Minas e São Paulo, agora nós vamos ter um centralismo político, nós vamos ter um centralismo. Vargas começa a centralizar o poder em suas mãos. Tem um evento que é muito interessante, simbólico, mas interessante, do Vargas. Se não me engano, acho que foi no São Januário, não tenho certeza não, acho que foi no estádio do Vasco, São Januário, se não me engano, mas o Vargas fez um evento, né, um evento público, que foi o seguinte, no estádio de futebol, lá no Rio, temos que lembrar que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né, gente? Brasília com a JK. Então ele fez um evento, estava lá, e aí entravam crianças no campo de futebol levando bandeira dos estados. E no meio do campo tinha uma pira, chama acesa, as crianças chegavam, cada uma com a bandeira de um estado, chegavam, colocavam lá para queimar. Foi um ato simbólico. O que Vargas está querendo falar? Ó, acabou aquela coisa dos estados mandar e desmandar, de defender suas interesses. Agora não existe um governo federal que vai cuidar de vocês. Gente, só para vocês terem ideia, olha o nome dos partidos políticos aqui, ó, na Primeira República, na República Velha. PRP, Partido Republicano Paulista. PRM, Partido Republicano Mineiro. PRG, Partido Republicano Gaúcho. Olha que coisa maluca. Os partidos principais eram nomes dos estados.
Então, olha a autonomia dos Estados Unidos. Não tinha partido com representação nacional visando os interesses nacionais, não. Os partidos políticos visavam os interesses de quem? Do Estado. O que Vargas está querendo mostrar é isso. Acabou esse federalismo. Acabou essa coisa de quem manda são os estados. Agora existe um governo central e ele vai governar de acordo com os interesses de todos, da maioria. E aí ele impõe um governo, né, centralizador em determinado momento autoritário. Eu coloquei aqui que durante o governo Vargas nós temos duas constituições. A primeira Constituição de 1934, eu coloquei Weimar, que ela é inspirada na Constituição do Weimar, Constituição da Alemanha, tá? Que essa aqui da Alemanha é de 1919. A nossa é 34, inspirada nela. Essa do Weimar ela é considerada uma Constituição muito liberal. As duas primeiras constituições muito liberais, considerada que fala até de questão social, defende questão social do mundo. As duas primeiras é a Constituição do México, de 17, e a do Weimar, de 1919. São consideradas as duas primeiras constituições do mundo que se fala em direitos sociais, inclusive direito a trabalho, a moradia, para vocês terem uma ideia. Foi um avanço muito grande. Do México, 1917, e do Weimar, da Alemanha, 1919. Essa Constituição nossa é inspirada na do Weimar. O que ela tem de interessante aqui? A reivindicação que se tinha que Vargas vai atender, não só Vargas, né? Porque essa Constituição aqui, ela foi votada por uma Assembleia Constituinte. Quando a Constituição é votada, a gente fala que a Constituição ela é o quê? Promulgada. Quando ela é votada por uma Assembleia Constituinte. Essa aqui foi promulgada, votada. E aí, o que nós temos de interessante com relação ao voto? Ela estabelece o voto secreto, o ponto mais importante é esse, que era uma briga aqui no período anterior, voto secreto e extensivo às mulheres. A primeira Constituição a dar direito de voto à mulher, apesar de ter uma lei de 1932, lei eleitoral de 1932, mas Constituição, está na Constituição. A primeira Constituição brasileira a dar direito de voto às mulheres é a de 1934. Ela estabelece o voto secreto e extensivo às mulheres. E com detalhe, né? Aqui, ó, a idade eleitoral era 21 anos para votar. Aqui ela estabelece a idade eleitoral de 18 anos abaixo. Isso é uma conquista, né? Isso é um avanço. Isso permite que mais pessoas possam votar. Quando você diminui a idade eleitoral, você está dando cidadania a uma parcela maior da sociedade, o direito à participação política a uma parcela maior da sociedade. Tranquilo? Só que aí Vargas, como era muito autoritário, essa Constituição aqui, né, os deputados, os senadores, elegem Vargas indiretamente. Porque ele estava ali por uma revolução, aí ele é eleito. Né? Só que ele deveria sair em 38, porque o mandato de presidente era de 4 anos. Então, aqui ele está desde 30, mas ele fez uma revolução, ou golpe, tem essa discussão. 34 ele é eleito, e o governo dele iria até 38. Então, em 37 deveria ter eleição, para em 38 ele sair, não tinha reeleição. Só que Vargas dá um golpe. No dia 10 de novembro de 1937, Vargas fecha todos os partidos políticos, fecha o Congresso e apresenta ao país uma nova Constituição. A Constituição de 1937, apelidada de Polaca, porque ela é inspirada em constituições fascistas da Europa. E uma delas, a Constituição da Polônia, tá? Então foi chamada de Polaca, né? O governo do Vargas, aqui a partir de 37, é o chamado Estado Novo, é um governo de tendência fascista, autoritário. Gente, não fascismo no discurso que a gente fala hoje, né? Que hoje a gente tem uma discussão e fala assim, fulano é fascista, Beltrano, a gente às vezes entra nos debates, hoje no Brasil a gente vive isso, e que eu acho assim, cara, o fascismo ele tem um momento histórico, ele tem algumas características marcantes, sabe? Então hoje em dia a gente chama de fascista todo mundo só quando você quer dizer que a pessoa é autoritária é fascista. Não, tá? Tanto que nós não podemos dizer que Vargas era fascista, porque ele não tinha todas aquelas características, ele tinha algumas coisas parecidas. Né? O fascismo, por exemplo, pregava o unipartidarismo, a existência de um só partido. Vargas aqui não tem partido nenhum, nem ele fecha tudo. O cara que manda e acabou. É ele que manda e acabou. Né? Então, uma Constituição extremamente autoritária e centralizadora. Eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, DIP-CLT. Vou explicar o que é isso. O que significa DIP?
DIP é Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. É um órgão que foi criado por Vargas, que tinha duas funções. Duas funções. Uma é censura dos meios de comunicação. Então, só era publicado o que o DIP permitia. Olha que interessante. O DIP era tão controlador, era uma censura tão forte, que mudava a letra de música. Tem um clássico que já caiu em algumas provas vestibulares que eu adoro, que é a música que chama O Bonde de São Januário. O cara compôs a letra da música assim: lá vai o bonde de São Januário, levando mais um sócio otário. Né? Sou eu que vou trabalhar. Sócio otário, ou seja, está ironizando, eu sou sócio do patrão, mas eu sou um sócio otário, porque eu que trabalho e ele que ganha dinheiro. Então é uma crítica. Né? Aí vem o DIP e fala o seguinte: não, o trabalhador não é sócio otário, não, o que é isso? Vou mudar a letra da música. Aí o DIP muda, aí a letra vira assim, não muda a rima não, olha que interessante, lá vai o bonde de São Januário, levando mais um operário, né? Sou eu que vou trabalhar. Na primeira, só eu que vou trabalhar, agora sou eu que vou trabalhar. Na primeira, sócio otário, agora operário, olha só que interessante. Estou dando só um exemplo, para mostrar como que o DIP exercia uma censura forte. Então, artistas que escreviam músicas, que falavam coisas que interessavam ao governo, tinham financiamento, as músicas tocavam nas rádios. Artistas que eram contra o governo, faziam crítica, não eram tocadas as músicas, não tinha financiamento do governo, tá? E a outra função do DIP, além da censura, é fazer propaganda do governo. A imagem de Vargas, pai dos pobres, é uma construção do DIP. Por exemplo, o DIP determinou que toda a repartição pública no Brasil deveria ter a foto do presidente com a faixa presidencial. Isso durou muito tempo. Eu lembro que eu estudava em colégio na época do regime militar. Eu nasci em 1967, o regime militar acaba em 85. Então, eu estudei ainda durante o regime militar. E eu lembro que a escola, eu ia muito na sala da diretora, né? Era muito comum eu frequentar a sala da diretora, e às vezes a gente chegava lá e estava esperando a diretora nos atender, né? A gente ficava sentado na secretaria e tinha foto do presidente com a faixa presidencial. A gente ficava lá olhando para a foto. Aí chegava ela, né? Lembra até o nome Iderides que ela chamava. Chegava e falava assim: vocês aqui de novo, vocês me dão sossego, não, né? Mas assim, e ela tomou um cafezinho com ela. A disciplinar falou assim: vou levar vocês para tomar um cafezinho com a diretora, né? A gente tomou uma catracada. Então, tinha, né, na época que eu era estudante de colégio, eu estudei em escola pública, tinha foto sempre do presidente lá da época com a faixa presidencial. E isso foi uma construção da época do DIP. Então, DIP, as duas funções, censura e propaganda do governo. Tranquilo? Eu coloquei aqui CLT, que eu acho que todo mundo sabe o que é isso, né? Consolidação das leis trabalhistas. É um conjunto de leis que vigora ainda hoje no Brasil, que regula o trabalho. São as leis trabalhistas do Brasil. Num primeiro momento, o que a gente pensa? Isso aqui foi um ganho enorme para o trabalhador. Não estou dizendo que não foi. Né? Eu sou um defensor da CLT. Eu acho que tem que ter uma legislação que protege o trabalhador mesmo. Tá? É meu ponto de vista. Né? Sou empregado. Talvez um dia eu fosse patrão, eu talvez mudasse meu ponto de vista. Né? A gente tem que entender nosso lugar no mundo. Né? Onde que você está o seu lugar no mundo? Mas vamos lá, que é o caso. Eu defendo. Só que quando foi criado, Vargas só concedia os benefícios da lei para os sindicatos subordinados ao governo, que eram apelidados de sindicatos pelegos. Pelego é uma manta que você joga no lombo do animal, você colocar a sela e você montar em cima e cavalgar. É um termo usado no sul, da onde Vargas veio. Então, esse sindicato pelego é aquele sindicato que se deixa montar pelo governo. Né? Então, os benefícios das leis, primeiro que essas leis eram só para o trabalhador urbano. Legislação trabalhista para o trabalhador rural é só no governo militar. Tá? Estatuto do Trabalhador Rural. Até o governo militar, a legislação trabalhista era para o trabalhador urbano das cidades. E ainda assim, os sindicatos que faziam oposição ao governo não eram beneficiados pela lei. Então, na verdade, uma coisa que, num primeiro momento, parece ser bom, e a longo prazo eu acho que foi bom para o trabalhador, mas, num primeiro momento, Vargas usou isso como mecanismo de controle sobre os trabalhadores, sobre os sindicatos. Se vocês apoiarem o governo,
vão ter o benefício da lei. Se não apoiar, não tem o benefício, né? Eu tenho um amigo, o Marquinhos, fez filosofia comigo, e ele trabalhou na CEMIG, era sindicalista, grevista, e ele odiava Vargas. Ele falava assim, Vargas abacalhou, porque ele cria uma lei trabalhista, mas que enfraquece o movimento operário, subordina os sindicatos a ele. Ele enfraqueceu, ele deu uma legislação trabalhista, mas ele enfraqueceu o sindicalismo. Segundo esse amigo meu, ele fala assim, olha bem, se não tivesse tido aquilo, a luta operária, sindical, teria sido muito mais forte, a gente teria muito mais conquistas do que nós temos hoje. Segundo ele, haveria um avanço muito maior do que o que houve. Nós ficamos meio travados por causa disso. Que não tinha uma luta sindical. Vargas controlou isso, né? Só pensar sobre isso. Bom, qual que é o problema todo? O problema todo, gente, é que um regime ditatorial uma hora cansa, né? E aí chega uma hora que estados que antes participavam da política, como Minas, São Paulo, começam a perceber e falar assim, pô, tá na hora desse cara sair, porque aí o cara que fica mandando, é muito importante isso que eu falo, você pensar no centralismo político. Isso que eu falei, dessa retirada de autonomia dos estados. Ele subordina os estados ao governo central. Esses estados ficam incomodados, falam assim, não, tá na hora da gente mudar isso. Você está observando o que eu estou querendo mostrar? Olha que interessante, a história política do Brasil, que nós estamos vendo aqui, ela vai se alternando em momentos de centralismo político, de um governo centralizado, controlador, e momentos de federalismo, de autonomia para os estados. É uma briga histórica no Brasil, essa questão do unitarismo, que a gente chama, quando você tem uma centralização, e do federalismo, quando é autonomia para os estados, para os municípios. Historicamente, isso é uma briga política. Historicamente, a história do Brasil se alterna em momentos de centralização do poder, em momentos de autonomia. Olha que interessante isso, né? Tá? E aí, essas críticas começam a se avolumar. Vargas tem um problema, né? 1942, o que Vargas faz? Coloca o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ele coloca por 3 motivos. Primeiro, uma pressão dos Estados Unidos para que o Brasil entrasse na guerra do lado dele, para afastar a influência alemã do Brasil. Tinha uma forte influência alemã aqui. Hitler chegou a oferecer dinheiro para Vargas deixar a Alemanha fazer uma base militar deles aqui no Rio Grande do Norte. Os Estados Unidos falaram assim, uma ova, se tiver base da Alemanha, eu vou invadir o Brasil. Eles falaram com Vargas, eu te empresto dinheiro. Emprestaram para Vargas dinheiro para ele construir a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce. Falou assim, mas em troca eu quero que você o quê? Rompa com o eixo, você declare guerra Alemanha e Itália. Gente, 42. Aí entra uma questão cultural interessante aí, né? 2 coisas. Primeiro que o Walt Disney vem ao Brasil. Os Estados Unidos enviam o Walt Disney aqui, ele cria um personagem que representa o Brasil, o Zé Carioca, que vive na Disney, junto com o Pato Donald, Mickey Mouse. A ideia é mostrar a proximidade entre o Brasil e os Estados Unidos. Olha que interessante. Né? E aí os Estados Unidos constroem a base militar lá no Rio Grande do Norte, não deixam a Alemanha, eles constroem. E aí o Brasil entra na guerra. Aí, eu estou dando aula com essa camisa aqui, mas eu ia dar aula com a camisa do Cabuloso. Vocês sabem o que é o Cabuloso? É o poderoso Cruzeiro Esporte Clube. Um dos times mais importantes do futebol brasileiro. O Cruzeiro Esporte Clube chamava-se Palestra Itália. Como o Brasil entra em guerra com a Itália, não tinha lógica ter um time chamado Palestra Itália. Aí mudou o nome do Palestra Itália de Minas Gerais para Cruzeiro. Só que tinha um time também chamado Palestra Itália em São Paulo. Como o Brasil entrou em guerra com a Itália, não tinha sentido ter um time lá chamado Palestra Itália. O Palestra Itália de São Paulo virou Palmeiras. Olha que interessante. Palestra Itália virou Palmeiras, que não tem mundial. O Palmeiras não tem mundial. Né? Deixa eu fazer essa zoeirinha, gente. Foi mal, desculpa. Palmeirense foi mal aí, tá? Então, o Palmeiras, né? Antes era Palestra Itália, o Cruzeiro também era Palestra Itália. Então, o Brasil entra na guerra. Só que entra na guerra e é contradição, né? Porque o Brasil está entrando na guerra do lado dos Estados Unidos, que é a democracia, contra a Alemanha e Itália, que eram ditaduras. Só que internamente o Brasil é uma ditadura. O Brasil está entrando na guerra contra a Alemanha e Itália, que eram regimes fascistas. O Brasil é um regime semifascista, parecido, simpatizante do fascismo.
Então começa a ter uma pressão grande. Os Estados Unidos, na hora que termina a guerra, faz uma pressão nos militares para tirarem Vargas do poder. Fala assim, não dá para manter esse cara aí, tem que democratizar. Mas nós lutamos contra a ditadura. Vocês vão manter o regime ditatorial aí? E aí você tem uma pressão enorme para Vargas sair. Tem livro de história que fala que em 45 Vargas renuncia. Tem livro que fala que ele é deposto. Como é que aconteceu? Os militares, Góes Monteiro, Dutra e outros chegam para ele e falam assim, senhor presidente, o senhor vai renunciar. Vai renunciar e vai indicar um candidato nosso, que vai ser o Dutra. Dutra vai ser o primeiro presidente aqui depois do Vargas, aqui em 46. E vai indicar um candidato nosso. Se o senhor renunciar e indicar o nosso candidato, nós permitiremos que o senhor volte depois. Se o senhor não renunciar, nós o tiraremos do poder e não permitiremos a sua volta. Vargas fala, tudo bem, vou renunciar. Vargas renuncia. Então tem livro que prefere falar assim, não foi renúncia, foi deposição. Tem livro que fala assim, mas foi renúncia, ele renunciou. Tá? Você pode encontrar renúncia ou deposição. Dutra vai assumir e depois do Dutra nós vamos ter quem? O Vargas, de novo, vai ser eleito de novo. A única vez que ele foi eleito pelo povo. Em 50, vai governar de 51 a 54, quando ele se mata, tá? Mas eu queria falar sobre esse período aqui, ó, chamado período populista, Terceira República ou período populista, que vai de 1946 até 1964. É o período da redemocratização, né? O governo do Vargas aqui tinha uma ditadura, um Estado novo, e agora a democracia volta. Eu coloquei aqui, ó, democracia frágil, redemocratização. Gente, historicamente, eu acho que a democracia no Brasil é fraca, mas não quero entrar no mérito disso aqui agora não, tá? Vamos lá. Por que eu falei que é uma redemocratização frágil? Se você pegar esse período de 1946 e 64, teve vários golpes ou tentativas de golpes no período. Mas é, Geraldo? É. Olha só, quem vai ser o primeiro presidente? O Dutra. Vai governar de 46 a 51. Terminou o mandato. Beleza? Depois você tem o Vargas, de 51 a 54. Né? Aí tem uma tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, que era inimigo do Vargas. Descobrem que o mandante era o chefe da guarda pessoal do Vargas. Ele nunca acusou o Vargas, mas com aquela coisa como se o Vargas tivesse a ver. Os militares fazem uma pressão para Vargas sair de novo. Vargas fala, daqui eu só saio morto. Tuf! Se mata. Né? Tá? Não terminou o mandato. Aí quem assume o vice do Vargas? Café Filho. Café Filho fica um tempinho, tem eleição. O JK é eleito. Só que a eleição é num ano e a posse é no outro. Aí saiu o resultado da eleição. O JK ganhou. Café Filho falou assim, estou doente. Estou doente, estou doente. Aí ele pega e afasta. Quem entra? O presidente da Câmara, Carlos Luz, que era do partido do JK, mas era um desafeto político do JK, não gostava do JK. Suspeita-se que o Café Filho sai para o Carlos Luz, que era presidente da Câmara, que era do partido do JK, assumir para dar um golpe, para impedir a posse do JK. Porque se fosse alguém do próprio partido do JK, ficaria um trem, sabe? Não seria algo tão chocante. Não, realmente, esse cara não deveria ter sido eleito, não teve maioria absoluta, e a Constituição não falava nada disso. O JK teve, acho que, 38% dos votos. Aí o discurso era, mas não teve maioria absoluta, não teve mais de 50%. Mentira, a Constituição não falava que tinha que ser isso, não. Tá? Bom, o que acontece? Aí tem o golpe preventivo ou golpe legalista do general Lott. O general Henrique Teixeira Lott, um militar, ele descobriu que havia um golpe para impedir a posse do JK, ele derruba o Carlos Luz, coloca o Nereu Ramos, que era presidente do Senado, para garantir a posse do JK. Aí JK assume, governa de 56 a 61, porque a Constituição de 46 estabelece mandato de 5 anos. JK termina. Então, olha só, Dutra conseguiu concluir o mandato, JK também. Vargas não. Né? Beleza. JK enfrentou muita oposição dos militares. Logo que ele tomou posse, teve uma revolta da aeronáutica, a revolta de Jacareacanga, que não deu certo querendo derrubar ele, olha só. No final do governo, ele tem uma outra revolta da aeronáutica chamada de Aragarças, que não deu certo também. Olha só como que tem, né? Aí JK sai, entra o Jânio Quadros. Jânio Quadros fica 7 meses no governo. Depois de 7 meses, renuncia. Qual que é a ideia mais aceita? Que foi uma tentativa de golpe. E teve uma votação absurda. Sabe? Uma das maiores votações da história do Brasil, assim, em percentual. O povo votou nele em massa, rebentou aquela coisa toda.
tá? Aí, depois de 7 meses, renuncia. O que se alega? Que ele estava querendo que o povo exigisse a volta dele, para ele voltar nos braços do povo e governar com amplos poderes. Não deu certo. O vice dele assume, João Goulart. João Goulart assume, e aí grupos conservadores no Brasil chamavam o João Goulart de comunista. Porcaria nenhuma, não era. Nós vamos discutir isso, porque esse período aqui acaba, tem a ver com esse discurso, mas ele não era comunista. Tem o golpe civil-militar de 64, né, que marca o fim do populismo. Mas eu queria discutir esse termo populismo para vocês entenderem, inclusive, o golpe de 64. Primeira coisa, definir o populismo é um negócio muito complexo, mas muito complexo mesmo. Você pegar uns 4, 5 livros diferentes, você vai encontrar definições diferentes para o que é populismo. Tranquilo? Então, uns 4, 5 livros diferentes, você vai encontrar definições diferentes. Vamos lá, então. Então, eu gosto dessa definição. O que é populismo? Populismo é um modelo político, tá? No qual existe figura de líderes carismáticos que usam de discursos demagógicos, né? Discurso demagógico é aquela coisa que você fala o que o outro quer escutar, mas que você não vai fazer nem nada, né? Eu falo que você quer ver um discurso demagógico no Brasil é quando o presidente fala assim, candidato a presidente, fala assim, vou aumentar o salário mínimo em tantos por cento. Fala assim, demagogia. Quem decide salário mínimo não é presidente do Brasil, é o Congresso Nacional. Como é que o cara fala que vai aumentar? Ele pode até enviar um projeto para o Congresso, mas quem vai decidir é o Congresso. Vão investir mais em educação? Demagogia. Quem decide o orçamento da União é o Congresso Nacional. E percentualmente ele não pode aumentar. Ele pode o dinheiro que é destinado à educação ele priorizar. Quero fazer essa escola aqui ou ali, mas percentualmente, cada percentual para onde que vai para cada área, quem define é o Congresso Nacional. Então, demagogia, quando você fala uma coisa para agradar a outra, é que você não vai fazer ou não quer fazer. Então, aqui nós temos figuras carismáticas que usam de discursos demagógicos para chegar ou se manter no poder. Vou te dar um exemplo do que é demagogia, para vocês entenderem isso aqui. Vamos pensar, por exemplo, no JK. Gente, eu sou fã do JK, tá? Para mim, o JK está entre os 5 mais importantes governos republicanos do Brasil. Eu tenho na minha cabeça uma lista de 5. E o JK está entre os 5 mais importantes governos republicanos da história do Brasil, na minha opinião. Mas vamos lá. O JK era um demagogo. Ele falava assim, 50 anos em 5. Vou promover 50 anos de desenvolvimento em 5 de governo. Alguém acredita que isso é possível? Isso é demagogia, gente. Você fala uma coisa para agradar, uma coisa que ela é irreal. Ela é irrealizável, não se consegue fazer isso. Como é que você vai promover 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo? Vocês acreditam que é possível isso? Demagogia. Você quer ver outro exemplo? Jânio Quadros, que vem depois do JK. Jânio Quadros foi apelidado de Vassourinha. Ele ia para o comício com uma vassourinha na mão. Ele falava, sabe para que é isso? Varrer a corrupção no Brasil. Eu vou varrer a corrupção no Brasil. Isso é demagogia. Você quer ver? Outra coisa, ele disse que ele fazia isso, que ele jogava pó de giz no ombro, para parecer que tinha caspa, parecer que era um homem do povo. Né? Comia nos comícios assim, pão com mortadela, para parecer um homem do povo, assim, só homem do povo, aquela coisa toda. Discurso demagogo. Discurso demagógico. Isso é demagogia. Entende a lógica? Por outro lado, para ter discurso demagógico, é sinal que as massas têm participação política. Para você ter que fazer discurso demagógico, é sinal que a população tem, por isso que eu gosto do termo redemocratização, tem participação política. Porque esses políticos eles estão fazendo discurso para ou chegar ao poder ou se manter. Vargas é um exemplo. Pai dos pobres. Porcaria nenhuma. Olha a legislação que ele fez. Subordinou o sindicato ao governo. Mas era visto como o pai dos pobres. Gosto do Vargas também. É outro que está na minha lista dos 5 mais importantes. O Vargas está dentro. Eu coloquei 2 aqui, o Vargas e o JK. Tranquilo? Né? Mas é demagogia. Então, o problema é isso. É que essas camadas começaram a exigir. Pra você ter uma ideia, Vargas deu um aumento de 100% do salário mínimo. Algumas pessoas alegam que o golpe civil-militar, tá, que vai encerrar o populismo, ele foi dado por causa disso. Precisava-se acabar com esse populismo. As massas, as camadas políticas estavam exigindo demais da conta. Estava na hora de dar um basta para essas camadas.
E aí criou-se o discurso que havia uma ameaça comunista, né, no Brasil, né? Sempre esse papo da ameaça comunista. Gente, nunca houve uma ameaça real, mesmo lá no governo Vargas, quando tem intentona comunista, foi um trem fraco. Nunca houve, de fato, uma ameaça comunista no Brasil. Nunca houve. O comunismo é uma ideia fraca no Brasil, o socialismo é uma ideia fraca. Eles não entendem direito o que é socialismo. Os maiores especialistas em marxismo no Brasil é o povo de direita, que estudaram tanto para criticar que eles sabem muito mais. O marxismo, socialismo marxista, nunca foi uma ideia forte no Brasil. PCB, Partido Comunista Brasileiro, desculpa se alguém quer perceber, historicamente ele é fraco no Brasil. Mas alegou-se nesse momento, espero não ser cancelado por isso que eu estou dizendo, hein? Mas a verdade é que se alegou que havia uma ameaça comunista, alegou-se que o João Goulart era comunista, queria fazer uma reforma agrária. Cara, ele chega até a ser um projeto de reforma agrária, mas é uma reforma agrária lero-lero. O cara era latifundiário, grande proprietário de terra. A proposta que ele faz é um trem lero-lero, não ia resolver o problema, de fato, fundiário do Brasil, não ia mudar de verdade a estrutura fundiária do Brasil, mas grupos conservadores alegaram isso, que ele era comunista, que ele estava trazendo o comunismo. Até porque quando o Jânio Quadros renuncia, o João Goulart, que era o vice, estava numa visita à China socialista, a mando do Jânio Quadros, mas a mídia não quer saber. Está falando que ele estava lá elogiando o governo chinês, que ele era socialista e por aí afora. Então, nós temos no dia, né, no ano de 1964, o golpe civil-militar. Eu gosto muito desse termo, de uma colega minha, professora, inclusive, falou assim comigo, esse termo pode ser usado, Geraldo, civil-militar? Eu falei, pode. Porque, na verdade, a gente fala golpe militar, mas foi apoiado por setores da sociedade civil. Né? Na verdade, teve a participação. Por exemplo, quando tem o golpe, vou citar 3 nomes aqui. Adhemar de Barros, o Estádio Mineirão, Magalhães Pinto, o governador Magalhães Pinto, e o Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era governador da Guanabara, que seria hoje o Rio de Janeiro. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais. E Adhemar de Barros, governador de São Paulo. Ou seja, os 3 estados mais poderosos politicamente do Brasil naquele momento, tá, gente? Se você é da Bahia, do Rio Grande do Sul, Pernambuco, não se sinta ofendido. Mas naquele momento ali, os 3 estados mais fortes politicamente do Brasil, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, os governadores apoiaram o golpe. O problema é que ninguém imaginou que os militares iam assumir o comando do país. Eles apoiaram o golpe, porque a ideia era tirar o João Goulart e depois teria uma eleição. Um civil assumiria, talvez um dos 3. Né? Eu tinha um livro, né? Acabei vendendo, me desfiz de uma biblioteca enorme que eu tinha um livro que eu gostava muito do título dele. O título é o Golpe de 64 e a ditadura militar. Olha que interessante, como são 2 coisas diferentes. O golpe de 64 e a ditadura. Porque uma coisa fala assim, ou é isso ou isso, é uma coisa ou outra. Você fala assim, isso e isso são 2 coisas diferentes. Eu vou beber água ou café, uma coisa ou outra. Eu vou beber água e café, são 2 coisas diferentes. Eu vou tomar água e vou tomar café. Entende a lógica? E o livro é assim, metade dele explicando por que tem o golpe, o que estava acontecendo, os interesses. A outra metade falou assim, cara, depois de tirar o João Goulart, os militares assumiram, ninguém esperava isso. Aí começa a falar do governo militar. Né? Então a verdade é essa. Então nós temos aqui, 1964 a 85, regime militar, que um dos argumentos usados pelas pessoas que apoiaram o golpe é que era uma forma de quê? Conter uma ameaça comunista. Algumas pessoas alegam que, na verdade, foi uma forma de conter o avanço do populismo. É colocar o povão no lugar dele. Ó, povão, fica aí na sua aí, não exige não. Porque o povo estava exigindo muita coisa, muita participação. Tá? Bom, o regime militar, né? Nós vamos ter aqui uma nova Constituição de 1967. Vamos lá, eu queria contar uma coisa. Constituição de 1891 promulgada. Constituição de 1934 promulgada. Constituição de 1937, a polaca, ela é outorgada. O que é uma Constituição outorgada? Ela é imposta. Ela não é votada por uma Assembleia Constituinte. Constituição de 1946, promulgada. Votada por uma Assembleia Constituinte.
Constituição de 1967. Aí tem uma discussão. Alguns juristas dizem que ela é outorgada e outros dizem que ela é promulgada. Por quê? Teve uma Assembleia Constituinte. Só que alguns juristas falam o seguinte, mas essa Assembleia Constituinte não era soberana, porque os militares deram pressão o tempo todo. Eles votaram de acordo com o que os militares queriam. Prova disso, que logo depois que ela ficar pronta, 2 anos depois, os militares fazem uma reforma, a reforma de 1969, que muda ela drasticamente. É como se ela se fosse uma nova Constituição, eles mudam ela drasticamente. Então, para alguns juristas, aí povo do campo do direito aí, constitucional, para alguns eles falam que ela é promulgada, porque teve uma Assembleia Constituinte. Outros falam o seguinte, não, porque essa Assembleia não era soberana, era subordinada, então ela é outorgada. É um debate, né, entre juristas. Tá? Eu não acho que vai ter essa discussão, ninguém perguntar para você isso não. Mas ela tem uma particularidade que eu acho ela tão interessante, o artigo 153, tá? Da Constituição, olha que loucura isso, essa Constituição ela estabelece pena de morte. Pena de morte em casos de guerra e em casos, olha que loucura isso, de subversão de terrorismo. Na verdade, os militares acusavam todo mundo que estava lutando contra eles de ser terrorista ou subversivo. Olha que loucura. Essa Constituição, além dela concentrar enormes poderes no Executivo, tá? Ela ainda estabelecia pena de morte para crimes políticos. Ou seja, na verdade, quando você fala crime político, é um trem meio... O que é crime político? Entende a lógica? É um trem meio obscuro para você usar de forma abrangente. Então, quem protestava contra o governo poderia ser acusado de crime político, poderia ser julgado por um tribunal militar, não seria um tribunal civil, né? A justiça militar, e poderia ser condenado à morte. Olha que interessante. Né? É um governo que violava as normas constitucionais o tempo todo. Gente, desculpa falar, mas esse período foi ditadura. Eu não consigo entender. Eu falei assim, não, que isso não foi. Quais são as características de regime ditatorial? Características. Censura dos meios de comunicação. Tinha censura aqui? Tinha censura. Uma democracia, desculpa falar, não é? Por exemplo, outra coisa que tinha aqui, sobreposição do executivo aos outros poderes. Porque o regime democrático tinha um equilíbrio entre os poderes, e aqui não. Né? O governo com o executivo se sobrepunha. Tinha isso? Tinha. É ditadura. O que é outra característica de Constituição, de ditadura? É ter Constituição, mas se ela é violada o tempo todo, se ela é alterada o tempo todo. Mas, Geraldo, como que eles alteravam? Você já ouviu falar dos AIs, atos institucionais? Vai ter o AI número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Os dois mais famosos, os três, vou colocar 3. É o AI número 1, o AI número 2 e o AI número 5. O AI número 1, a gente fala que é a certidão de nascimento do regime militar. Porque quando eles derrubaram o João Goulart, quem assume, tá, por alguns dias é o Ranieri Mazzilli, que era presidente, ele fica acho que 3 dias ou 4 dias, que era presidente da Câmara. Então não foi nem os militares. Aí eles apresentam o AI número 1, que fala o seguinte, não, acabou. Quem manda no país somos nós. Entrega o poder para o Castelo Branco. Sem eleição, o Castelo Branco assumiu. Então o AI número 1 transfere o poder político aos militares. A gente fala que o AI número 1 é a certidão de nascimento do regime militar. Aí os militares tomam o comando do país e falam assim, quem vai mandar aqui somos nós. Tranquilo? Tá. O AI número 2 estabelece o bipartidarismo. Tinha 2 partidos no Brasil só. MDB e Arena, Aliança Renovadora Nacional. MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Tá? Só 2 partidos. O Arena, Aliança Renovadora Nacional, era o partido do governo. O MDB era supostamente uma oposição controlada. Mas é para dar um ar de democracia, para não parecer que era uma ditadura. Não, tem 2 partidos. Tem até partido de oposição, mas era um controle o tempo todo. Tá? O AI número 2 estabelece isso. Depois nós temos o famoso AI número 5, o AI-5. Esse é famoso. Dava ao governo, presidente, poder para fechar o Congresso Nacional, caçar mandatos. Então, o cara é um deputado, um senador, mas está enchendo o saco do governo, vai lá, acabou, você perdeu o mandato. Tá? Dava ao governo
o direito de suspender direitos políticos. O Geraldo é um cara chato pra caramba, tá querendo candidatar aí, e ele pode ganhar, o risco dele ganhar é grande, mas vai encher nosso saco. Vamos tirar os direitos políticos dele, porque ele não vai poder candidatar, vai ficar inelegível. Isso aí, número 5, olha só que interessante. O que são os AIs? Eu quero discutir os AIs. O que são? Atos institucionais. Eram instrumentos jurídicos para os militares implantarem medidas que não estavam previstas na Constituição ou que violavam. Então, todas as vezes que eles queriam implantar alguma coisa que não estava na Constituição ou que era contra a Constituição, era o AI. Por quê, gente? Porque lei quem faz é legislativo. Então, se há uma alteração na Constituição, se alguma coisa não está prevista, tem que ser criada lei, quem deveria criar? O legislativo, deputados e senadores. O AI não, é o executivo criando leis, inclusive. É o executivo legislando, cumprindo uma função que não deveria ser dele. Entende a lógica? Né? Bom, vamos lá. O governo militar, né, ele vai de 1964 até 85. Acaba em 85. Por que acaba? Por que muda? É interessante pensar isso. Tem algumas coisas que nos ajudam a entender o fim do regime militar. Tá? Primeiro, cara, o papo da ameaça comunista acabou, não tinha como. Gente, 85, o que nós temos? Você já tem lá chegando ao poder na União Soviética, a janela do Gorbachev, começa um processo de abertura. Entende? A lógica onde você tem socialismo no mundo já não é mais uma ameaça. Os Estados Unidos já não vê o socialismo como uma ameaça, mas poderíamos dizer que ele venceu a Guerra Fria. Vamos colocar dessa forma? Não tem ameaça comunista. Já era, e o comunismo não vai espalhar pelo mundo. Então, os próprios Estados Unidos já não estão apoiando mais o regime militar, porque eles já não veem mais ameaça comunista. Então, a primeira coisa é isso. Os militares conseguiram fazer o que eles estavam dizendo que estavam fazendo, que era acabar com a ameaça comunista. Aliás, o Castelo Branco falava isso, né? Nós vamos limpar a sociedade da ameaça comunista, depois nós vamos devolver o poder aos civis. Eles acabaram. Se existia ameaça comunista, eles acabaram. Então, não tem sentido eles continuarem. Então, eles perdem o apoio dos Estados Unidos. Outra coisa é a crise econômica, né? A década de 80, gente, na América Latina, foi chamada de década perdida, que não cabe aqui explicar o porquê. Mas é uma crise que afetou a América Latina toda. Então, os militares não estavam conseguindo resolver o problema da crise. O que eles pensaram? Vamos transferir esse abacaxi para os civis descascar, vamos jogar essa bomba na mão dos civis. E o José Sarney é o primeiro presidente civil que vai assumir aqui e vai pegar um rabo de foguete danado. Eu nem sou fã dele, gosto dele, não. Mas a verdade é que ele pegou um rabo de foguete danado. Que a hiperinflação do governo dele não é culpa dele. Veio de lá de trás do governo militar. Ele só herdou aquilo. Então, essa crise econômica fez os militares falar, não, vamos entregar. E aí tem outro detalhe, né? Que a própria sociedade civil que apoiava o regime já não apoia mais, né? Porque a gente chega uma hora, esse é o problema, né? O regime autoritário chega uma hora que ele cansa, entende? Aquela opressão demais, ele vai cansando, então ninguém aguentava mais aquilo. Então, mesmo as pessoas que antes apoiaram o regime militar já não apoiavam mais. Isso eu lembro na minha casa. Eu custei entender. As pessoas eram tão apavoradas com o regime militar que elas estavam na cozinha lá da minha casa. Moravam numa casa grande no interior, Sabará. Aí reunia na cozinha meu pai, minha mãe, meu avô. Já morava na casa do meu avô, porque minha mãe foi cuidar do meu avô, meus tios. Eles ficavam falando baixinho assim, tem que votar no MDB. Colocava a mão na boca, não pode votar em Arena, não. Eu chegava, o que é? Nada não, sai daqui. Tem que votar no MDB, em Arena não. Ou seja, camadas populares. O povo lá de cá chega uma hora e falou assim, não dá mais, chega. Tem que votar no MDB na oposição, não votar na Arena. E eles falavam isso como se tivesse alguém, Big Brother, alguém vigiando eles, né? Como se ele fosse escutar e colocar a mão na boca assim, tem que votar em Arena, em MDB, Arena não, viu? Já deu, chega. E ficava assim, é maluco. Então, medo que as pessoas tinham, mas ao mesmo tempo fala assim, eu não aguento mais isso, está na hora de mudar, entende a lógica? Então, os próprios militares começaram a perceber que era questão de tempo. Ou eles tinham que sair do poder, para parecer que eles saíram, que foi o que aconteceu, ou havia o risco deles serem derrubados. E aí é foda, né? Melhor você sair, que parece assim, não, ninguém me tirou, eu saí, eu quis sair, entende a lógica? Então, eles saem. Aí a gente começa a chamada Nova República, de 1985 para frente. Nova República que a gente vive hoje. Avanço da democracia e da cidadania. A gente vive o regime democrático. Com todos os problemas que nós temos hoje, com todos os debates que nós temos hoje, estou gravando essa aula em 2024, com todos os debates que nós temos,
O Brasil é uma democracia, tá? Bem ou mal, é uma democracia. E aí nós temos a Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que traz um avanço enorme. Você quer ver? Deixa eu te mostrar como é que ela traz avanço para essa questão de democracia e de cidadania. Olha que coisa interessante. Ela estabelece voto facultativo, não obrigatório, se quiser, para jovens de 16 a 18 anos. Voto facultativo para analfabeto, a única Constituição republicana que dá direito de voto ao analfabeto é essa aqui, ó, a de 1988. Na República, nenhuma outra Constituição antes dessa deu direito de voto ao analfabeto, para vocês terem uma ideia. Tá? Por exemplo, essa Constituição estabelece o amplo direito de greve, o trabalhador pode fazer greve, está previsto na Constituição. Amplo direito de greve, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, essa Constituição, se fosse colocada em prática, seria interessante. Essa Constituição estabelece que, olha que interessante isso, existe a igualdade de gênero. Homens e mulheres têm os mesmos direitos, inclusive trabalhista, né? Ele estabelece a isonomia salarial. O que é isso? Igualdade salarial. Ninguém pode ganhar salário diferenciado por causa de cor da pele, por causa de sexo, por nada disso. Em teoria, isso deveria funcionar no Brasil, em teoria. Essa Constituição, por exemplo, ela estabelece que ninguém pode ser coagido, constrangido por causa da sua escolha política, religiosa, ideológica e sexual. Não deveria ter LGBTfobia no Brasil. Você tem uma Constituição que fala que ninguém pode ser coagido, ninguém pode ser constrangido pelas suas escolhas. Olha que maluco isso. Né? Eu sei que no momento que eu falo, isso é um momento muito delicado, que tem uma polarização enorme na sociedade. Mas eu estou discutindo a Constituição. A Constituição está falando isso. Cidadania. Somos iguais. Nenhum pode... Se você não concorda com isso, se você é LGBTfóbico, desculpa, não estou fazendo apologia a nada, questão de nada. Eu estou falando aqui que a Constituição está lá escrito. A Constituição fala que racismo é crime. E a gente tem racismo no Brasil? Tem. Então, é maravilhosa. Ela leva avanço. Pena que ela não é cumprida ao pé da letra, mas ainda assim a gente não pode descartar que houve avanço para a democracia e para a cidadania. Gente, nós passamos a eleger presidente diretamente, porque o regime militar não era eleição direta, era indireta. A gente passou a eleger o presidente diretamente. O presidente é uma escolha do povo brasileiro, gostando ou não. Você perdeu, seu candidato perdeu, não foi eleito, dane-se. É democracia. O povo brasileiro escolhe presidente. Olha que interessante. Escolhe governador, prefeito. Isso no regime militar, você não tinha escolha de presidente. Prefeitos de capitais e de cidades estratégicas eram escolhidos pelo regime militar, não tinha eleição. Tem um período dentro do regime militar que governador não era eleito pelo povo também. Então, houve avanço. Gostando ou não disso, houve avanço. Vivemos hoje uma democracia. Temos que defender essa democracia. Eu sou um ferrenho defensor da democracia. Eu acho que a democracia tem que ser mantida, né? Mas o que nós vimos aqui nessa aula é que a democracia é uma ideia frágil no Brasil. Então, nós temos momentos que a democracia vem forte, momentos que ela sofre abalo, que ela deixa de existir. Então, historicamente, infelizmente, a democracia no Brasil não é forte. Quando a gente pensa na evolução política, um dos contextos fortes nessa evolução política é essa alternância entre regimes democráticos e ditatoriais. A democracia precisa ser fortalecida, eu acho que ela está se fortalecendo, mas ainda é uma ideia, eu gosto de falar isso, é uma ideia frágil no Brasil, infelizmente. Tranquilo? Bom, um prazer enorme ter estado com vocês aqui, deixo um abraço, né? Espero que tenha sido produtiva essa aula aqui, e até nosso próximo encontro, ok? Grande abraço do GG.